Bom, gente, então esse é o primeiro exercício, que é um exercício 3 de um slide que a gente nem chegou a fazer antes de passar a viga inclinada. Então, primeiro passo é calcular as reações de apoio. Então, esse aqui é um apoio fixo, então ele tem duas reações. Uma vertical, que eu vou chamar de RA, e uma horizontal, que eu vou chamar de HA. E esse é um apoio móvel, então ele tem uma reação só vertical RB. O que eu preciso fazer também é concentrar as cargas distribuídas. Então, eu tenho essa carga distribuída de 6 kN por metro em 2 metros. Então, aqui no meio, eu vou concentrar ela 6 vezes 2, 12 kN. E ela tá bem aqui no meio. Então, 1 metro, 1 metro. Eu tenho uma carga de 3 kN por metro distribuída em 4 metros. Então, aqui no meio, eu vou ter 3 vezes 4, 12 kN, e ela tá aqui no meio. E aqui eu tenho 6 kN por metro distribuído em 3 metros. Então, aqui no meio, eu vou ter 6 vezes 3, 18 kN. Então, aqui é 1,5, meio, 1. E aí, finalmente, eu posso fazer as equações de equilíbrio. Então, somatório de forças na horizontal igual a 0. Eu tenho na horizontal 6 para a direita, eu tenho HA para a direita e eu tenho 9 para a esquerda. Daqui vai sair que o HA vale 9 menos 6, 3 kN. Deu positivo, então ele realmente é para a direita. Somatório de forças na vertical igual a 0. Então, na vertical, vamos lá, né? Eu tenho RA e RB para cima. E para baixo eu tenho 10, eu tenho 12. Eu tenho 12 de novo. Eu tenho 12 de novo. Eu tenho 13. Eu tenho 18. E eu tenho 14. Daqui eu tiro que meu RA, ele vale 91 menos RB. E, finalmente, somatório de momentos em torno a qualquer ponto, eu vou escolher o ponto A aqui, igual a 0. Então, aqui eu tenho um momento aplicado de 3 kN/metro, sentido horário. Então, 3 horário. Eu tenho essa força de 10 kN vezes essa distância aqui de 2 metros, anti-horário. Então, menos 10 vezes 2, porque está anti-horário. Eu tenho essa força de 12 vezes essa distância de 1 metro, anti-horário. Então, menos 12 vezes 1. Eu tenho agora essa força de 12 vezes essa distância de 1 metro, só que agora tá horário. Então, mais 12 vezes 1, horário. Eu tenho essa força de 12 vezes essa distância aqui de 2 metros, horário também, ó. 12 vezes 2, horário. Eu tenho essa força de 13 vezes essa distância de 4 metros, horário. Então, mais 13 vezes 4. Tenho essa força de 18 vezes essa distância aqui, que é 5 metros e meio. Então, 18 vezes 5,5, ó, horário.
Então, mais 18 vezes 5,5. Eu tenho essa força aqui, RB, vezes essa distância, que é 6 metros, anti-horário. Então, menos RB vezes 6. Tenho essa força de 14 vezes essa distância aqui, que é 7 metros, horário. Então, é mais 14 vezes 7. E tenho esse momento de 9, ó, 9 kNm anti-horário. Então, menos 9 igual a 0. Lembrando, né, que momento, como ele já é força vezes distância, ó, eu não entro com distância, eu coloco ele puro. E aí, fazendo essas contas, a gente chega que RB vale 41,17 kN. E RA, então, é 91 menos 41,17. Isso aqui dá 49,83 kN. Calculadas as reações de apoio, a gente precisa fazer o diagrama de corpo livre, né? Que é só, eu vou tirar os apoios e no lugar já colocar as reações com valores e sentidos corretos. Sentidos já estão corretos, porque tudo deu positivo, né? Então, já volto. Voltei aqui. Então, esse é o diagrama de corpo livre, eu só substituí, né, os apoios A e B pelas reações que a gente calculou ali em cima. Agora, dá pra gente, a partir desse diagrama, calcular os diagramas de normal, cortante e momento. Certo? Então, vamos começar com o diagrama de força normal. E aí, aquela dica da viga inclinada, eu acho que vale para tudo, tá? Então, antes de analisar aqui essa força de 3 kN no meio da viga, né? Vamos analisar as extremidades, que aí a gente vê o que está acontecendo em cada extremidade. Então, nessa extremidade aqui, que é a extremidade esquerda, né? Eu tenho, ó, uma força de compressão de 6 kN. Então, na extremidade esquerda, eu tenho 6 kN de compressão. E na extremidade direita, ó, eu tenho 9 kN de compressão. Então, na extremidade direita, eu tenho 9 kN de compressão. E aí, onde que de 6 para 9 eu tenho 3. Então, bem aqui no apoio A, eu tenho esses 3 que é a diferença. Então, bem aqui no apoio A, ele era 6 e vai virar 9. Né? Então, deixa eu desenhar aqui. Então, vai acontecer isso. Ele, como eu não tenho mais força no eixo da viga, né? Então, vai ser tudo reto. Então, ele vem de 6 compressão até aqui. Aí, aqui ele vira 9 de compressão e vai até o fim. Então, é isso que vai acontecer. O diagrama de normal, ele é estranho mesmo, tá, gente? Vou vir aqui. Então, ele era 6 e virou 9. Eu vou até apagar isso aqui, porque aí fica mais bonitinho. E aqui, ó, bem aqui, eu tenho aquela descontinuidade de 3. E isso tudo é compressão negativo. Então, esse é o diagrama de normal. Agora, eu coloquei aqui do lado para caber direitinho e dá pra gente ver o diagrama de corpo livre e o que eu tô desenhando aqui na força cortante.
Então, vamos lá. Nessa extremidade aqui, ó, eu tenho 10 para baixo. Então, eu desço 10. Daqui até aqui, eu tô caindo aos poucos 6 quilonewtons. No final de 2 metros, eu vou ter caído 6 vezes 2, 12. Eu tinha 10, caí 12, eu vou parar lá no 22. Então, deixa eu marcar aqui. 22. Então, eu fui de 10 até 22. Nesse ponto aqui, é o meu apoio A, ó. Eu tenho uma reação de apoio de 49,83 para cima. Então, eu vou subir 49,83. Tinha 22. Subir 49,83, eu vou ficar com 27,83. Então, deixa eu só marcar aqui. Então, tinha 22, subi 49,83, eu fico com 27,83. Daqui até aqui, eu tô caindo aos poucos 3 quilonewtons por metro. Em 1 metro, vou ter caído 3 quilonewtons. Então, eu tinha 27,83. Caí 3, eu vou ficar com 24,83. Então, eu vim parar aqui no 24,83. Bem aqui, eu tenho uma força concentrada de 12 quilonewtons para baixo. Então, eu vou descer 12. Tinha 24,83 e desci 12, eu vou ficar com 12,83. Então, vim parar aqui no 12,83. Daqui até aqui, ó, eu tô caindo aos poucos 3 quilonewtons por metro. Em 3 metros, eu vou ter caído 3 vezes 3, 9 quilonewtons. Tinha 12,83, caí 9, eu vim parar aqui no 3,83. Então, eu vim parar no 3,83. Aí aqui, eu tenho uma carga concentrada de 13 para baixo, então eu vou descer 13. Tinha 3,83, desci 13, eu vou parar lá no 9,17 para baixo. Então, eu vim parar aqui no 9,17. Daqui até aqui, ó, eu tô caindo aos poucos 6 quilonewtons por metro. No final de 2 metros, eu vou ter caído 6 vezes 2, 12 quilonewtons. Tinha 9 para baixo, caí 12, eu vou parar no 21,17 para baixo. Tinha 9,17 para baixo. Então, eu vou parar no 21,17. Aí aqui eu tenho uma força de 41,17 para cima. Tinha 21,17. Subi 41,17, eu vou parar lá no 20, lá em cima. Daqui até aqui, tô caindo aos poucos 6 quilonewtons por metro.
No final de 1 metro, eu vou ter caído 6 vezes 1, 6 quilonewtons. Tinha 20, caí 6, eu vou parar no 14. Então, eu vim parar aqui no 14. E aí, ó, aqui eu tenho uma força de 14 para baixo, então eu vou descer 14. Tinha 14, desci 14, vim parar no zero. Fechou o diagrama. Tá? Então aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. E agora falta o diagrama de momento. E aqui, se a gente observar o diagrama de cortante, né? Eu tenho esses pontos de descontinuidade, são onde eu tenho carga concentrada aplicada. Eu vou ter que calcular momento em todos esses pontos. E em nenhum momento o meu carregamento distribuído, né, que é a reta inclinada, cruzou o eixo da viga. Então, eu não preciso achar onde que cruza o eixo para eu achar o momento máximo, não. Eu vou ter que calcular o momento só nesses pontos aqui de carga, onde eu tenho carga concentrada, né? Então, vou nomear esses pontos, eu vou chamar aqui, como é o apoio A, eu vou chamar esse ponto de A. E aqui, como é o apoio B, eu vou chamar de B. Mas se vocês quiserem chamar A, B, C, sintam-se à vontade, não tem problema não. Aí aqui eu vou chamar esse ponto de C, esse ponto aqui de D, esse ponto de E e esse ponto de F, tá? Então, a gente vai precisar achar momento nesses pontos aqui. De A, B, C, D, E e F, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, eu vou desenhar o esqueletinho da viga aqui para o diagrama de momento. Então, momento. Já vou desenhar o esqueletão dele aqui. Então, eu vou vir com ele aqui. Tá, então esse é o nosso esqueletão aqui. E aí, já vamos observar aqui as minhas extremidades, que é o mais fácil da gente ver o momento, né? Então, o ponto C, ele é uma extremidade, só que, ó, ele tem um momento aplicado agora. Não é uma extremidade sem momento, é uma extremidade com momento. E se eu aplicar esse momento assim, do jeito que ele tá, ó, ele tá tracionando embaixo. Então, no ponto C, eu tenho um momento de 3, tração embaixo. Tá? Então, já vou desenhar aqui no ponto C, esse meu momento de 3, tração embaixo. Então, no ponto C, eu tenho 3, tração embaixo. Na outra extremidade, que é meu ponto F, ela é uma extremidade e também tem um momento aplicado. Então, vamos pegar essa extremidade F e vamos aplicar esse momento, ó, de 9. Quando eu aplico esse momento, traciona a parte de baixo. Então, no ponto F, eu tenho um momento de 9 com tração embaixo. Então, eu vou desenhar lá no ponto F, 9, tração embaixo.
Então, já calculei 2 momentos aqui. Tá, então vamos calcular o resto. Vamos começar com o momento em A. E aí, então, eu vou cortar minha viga aqui no ponto A. E só vou enxergar de C até A, o que tem nela. Então, MA. Então, é 2 metros. Aqui eu tenho 6 quilonewtons. Aqui eu tenho 3 quilonewtons metro. Aqui eu tenho 10 quilonewtons. Aqui eu tenho 6 quilonewtons por metro. Aqui é meu ponto A, né? Então eu tenho uma reação de apoio, que eu nem preciso colocar porque ela não entra no momento. 49,83. E eu tenho outra, que também não entra no momento, 3 quilonewtons. Quando eu corto a minha viga, aparecem 3 esforços, né? Uma normal de tração, uma cortante que tende a girar esse pedaço da viga no sentido horário e um momento que traciona a parte de baixo. Então, vamos concentrar essa carga de 6, né? 6 vezes 2, 12. E tá aqui no meio do vão. Então, somatório de momentos em A é igual a 0. Então, eu tenho, quem que causa momento em A? Ó, eu tenho esse momento de 3, horário. Eu tenho essa força de 6 não causa, ó, porque a linha de aplicação dela passa pelo ponto A. Tenho essa força de 10 vezes essa distância de 2, anti-horário, então menos 10 vezes 2. Tenho essa força de 12 vezes essa distância de 1, anti-horário também, então menos 12 vezes 1. Essa força de 3 está aplicada no ponto A. Essa força de 49,83 está aplicada no ponto A. V e N também estão aplicados no ponto A, então nenhuma delas causa momento em A. E aí eu tenho esse momento M anti-horário, então menos M igual a 0. Então daqui eu tiro que M vale menos 29 quilonewtons metro. E aí, como deu menos, ó, eu assumi que o M era tração embaixo. Se ele deu negativo, significa que é tração em cima. Então, lá no ponto A, eu vou desenhar 29 tração em cima. Beleza, vamos agora para o ponto D. Então, ponto D, eu vou cortar minha viga aqui e vou enxergar de C até D. Então, vamos lá, MD. MD. Eu levantei para ver se estava aparecendo ou foi meu cabelo no meio da... Então, aqui vai ser 2 e 1. Então, eu tenho, né, aqui 2 metros e 1 metro. Aí, aqui eu tenho essas forças, tipo, horizontal, não precisa nem colocar, tá? Porque ela não vai causar momento no eixo da minha viga, que é horizontal também.
Aqui eu tenho 10 quilonewtons. Aí aqui eu tenho minha reação de apoio de A, que é 49,83. Aqui eu tenho 3 quilonewtons. Aqui eu tenho, também não precisa colocar, 12 quilonewtons. Aí daqui até aqui é 3 quilonewtons por metro. E daqui até aqui é 6 quilonewtons por metro. Esse é meu ponto D. Então, quando eu corto, aparecem 3 esforços, né? Uma normal de tração, que eu não preciso desenhar, uma cortante girando o horário, que eu também não preciso desenhar, e um momento que traciona a parte de baixo, tá? Então, vamos lá. Vamos concentrar essas cargas distribuídas. Então, eu tenho 6 vezes 2, eu tenho 12 quilonewtons. Aqui no meio do vão, né? Então, 1 metro, 1 metro. E aqui, 3 vezes 1, eu tenho 3 quilonewtons, que tá aqui meio metro, meio metro. Certo? Então, vou fazer somatória de momentos em D igual a zero. Então, quem que causa momento em D? Eu tenho esse momento de 3 horário, então 3. Tenho essa força de 10 vezes essa distância aqui, que é 3 anti-horário, menos 10 vezes 3. Tenho essa força de 12 vezes essa distância aqui, que é 2, então também anti-horário, então menos 12 vezes 2. Tenho essa reação de apoio, ó, 49,83 vezes essa distância de 1, horário, então mais 49,83 vezes 1. Tenho essa força de 3 vezes essa distância de meio, anti-horário, então menos 3 vezes meio. Aí essa força de 12, V e N, não causa momento, né, em D. Então eu tenho esse momento M, que está anti-horário, então menos M igual a zero. Daqui eu vou chegar que meu M vale menos 2,67. E novamente, né, se deu negativo, eu tinha assumido que ele era tração embaixo. Como deu negativo, ele é tração em cima. E aí, então, eu vou desenhar no ponto D o momento de 2,67 com tração em cima. Dois e 67. Beleza, então agora calculei extremidades, ponto A e ponto D. Vamos agora para o ponto E. E aí eu tenho duas opções, tá? Ou eu corto minha viga aqui, ou eu corto minha viga aqui, que é o que eu vou fazer porque é mais fácil. É menor esse corte. Então, eu vou cortar minha viga de E até F, para calcular o momento em E, tá? Então, vamos lá, momento em E. ME, vou cortar minha viga de E até F. Então, vai ser 2 metros, 1 metro. Beleza, vamos. Aqui é o meu ponto E, né? Então, no ponto E, eu tenho uma força de 13 para baixo. De E até F, eu tenho uma carga distribuída de 6.
quilonewtons por metro. Aqui é meu apoio B, então eu tenho minha reação de apoio, que é 41,17. E aqui no final eu tenho uma força vertical de 14 quilonewtons, uma força horizontal que eu não preciso desenhar de 9 quilonewtons e um momento aplicado de 9 quilonewtons metro. Ponto E, quando eu corto a minha viga, aparecem 3 reações. Uma normal de tração, então ó, agora eu estou olhando o contrário, então ela está tracionando essa parte, a normal tem que estar apontada para lá. Uma cortante também ao contrário, ó, porque ela tem que girar no sentido, ela tem que girar esse pedaço de viga no sentido horário. Então, ó. E um momento também ao contrário, porque ele é um momento, ó, de tração embaixo. Então, como eu estou olhando para esse pedaço de viga agora, o momento, ó, para ele ser de tração embaixo, ele tem que ser sentido horário. Vou concentrar essa carga distribuída aqui, então 6 vezes 3, 18 quilonewtons. E tá aqui 1,5, vou até colocar meio. Então, vamos fazer somatória de momentos em D igual a 0. Então, vamos ver quem que causa momento em D não, né? Em E. Vamos ver quem que está causando momento em E. Eu tenho esse momento M aplicado, horário. NV e 13 passam pelo ponto E, então não causa momento em E. Tenho essa força de 18 vezes essa distância de 1,5, horário também, então mais 18 vezes 1,5. Tenho essa reação de 41,17 vezes essa distância de 2, anti-horário, então menos 41,17 vezes 2. Tenho essa força de 14 vezes essa distância de 3 metros, horário, então mais 14 vezes 3. E eu tenho esse momento de 9, que está anti-horário, então menos 9, igual a 0. Daqui vai sair que o M, ele vale 22,34 quilonewtons metro. Deu positivo, então eu tinha assumido que ele era tração embaixo, então ele realmente é tração embaixo. Então, no ponto E, eu vou desenhar 22,34 de tração embaixo. E agora só falta o ponto B, para a gente calcular momento. Então, vamos lá, olhar nosso diagrama de corpo livre. Vou cortar minha viga também assim, né? Porque é muito melhor do que cortar assim. Então, vou olhar de B até F esse trechinho para calcular o momento em B. Então, vamos lá. MB. Vamos ver aqui quem que está causando momento em B. Então, vou olhar esse trechinho de B até F, que é um trechinho de 1 metro. Aqui é o ponto B. Então, eu tenho de B até F uma força distribuída de 6 kN por metro. E no ponto F eu tenho 14 kN para baixo, 9 kN para a esquerda,
um momento de 9 kN vezes metro. No ponto B eu tenho uma reação de apoio, que eu nem preciso pôr, de 41,17 kN. E quando eu corto a minha viga, vai aparecer uma normal de tração, uma cortante que gira esse trechinho no sentido horário e um momento, novamente, que traciona a parte de baixo. Então, vou concentrar essa minha força distribuída aqui de 6, vai ficar 6 vezes 1, 6 kN, e ela tá aqui no meio, então meio metro. E agora eu vou ver quem que causa momento em B. Vou fazer somatória de momentos em B igual a 0. Eu tenho esse momento M, horário. NV e 41,17 não causam momento em B, porque eles passam por B. Tenho essa força de 6 vezes essa distância de meio, horário também, então mais 6 vezes meio. Tenho essa força de 14 vezes essa distância de 1, horário também, então mais 14 vezes 1. Tenho esse momento aplicado de 9 anti-horário, então menos 9 igual a 0. Então, daqui eu tiro que meu momento vale menos 8 kN vezes metro. Deu negativo, né? Então, tração em cima, né? Tinha assumido que era tração embaixo, deu negativo, então é tração em cima. Então, no ponto B, eu vou desenhar 8 tração em cima. Então, eu fiz o esqueletão aqui. Se a gente olhar o nosso diagrama aqui de corpo livre, entre C e A, carga distribuída, entre A e D, carga distribuída, entre D e E, carga distribuída, entre E e B, carga distribuída, e entre B e F, carga distribuída. Ou seja, entre todos esses momentos eu vou ter parábolas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses pontos aqui com uma reta bem fininha, só para me auxiliar. E aí eu vou pendurar as parábolas nessas retas, tá? Lembrando que a concavidade da parábola, se a minha força tá para baixo, né, ela vai ser assim, sempre. Então, daqui para cá, vou ligar. Nossa, nem foi, né? Daqui para cá, vou ligar. Daqui para cá, vou ligar. Então, é só agora fazer as parábolas. Tô pendurando aqui, porque é meio complexo. Infelizmente, parábola não dá para desenhar com régua, né? Então, ó, esse é o diagrama de momento. Deixa eu pintar ele aqui. Esse é o nosso diagrama de momento. Então, é isso.